Bichas cobardes. Olá, eu sou a Mariana. E eu sou o David. Bem-vindos ao Bichas Cobardes, Um programa sobre cobardia e coragem queer em defesa das manas oprimidas, e em ataque contra todas as bestas homofóbicas, transfóbicas, lesbofóbicas bifóbicas e pessoas estúpidas em geral. Então, bem-vindos a mais um programa. Bem-vindos, não, bem-vindas. Já que o programa hoje é sobre linguagem inclusiva, portanto não faz sentido começarmos já mal. E hoje temos aqui o Simão para falar connosco sobre este tema. Não temos um subtítulo para o tema hoje, Mariana. Não temos, lamento. A minha, não. A revolução Hoje da não linguagem consegui. em Lisboa e no mundo. Hoje não consegui. Olá Simão, estás bom? Olá, David. Sim. Bem-vindo aqui outra vez. Então, linguagem inclusiva. O que é linguagem inclusiva? Começa tu por nos dar uma definição. A linguagem inclusiva é um uso da linguagem que se esforça por não usar determinadas expressões ou estruturas que possam ofender grupos minoritários ou que possam deixar grupos de parte, como plurais no masculino sempre, ou como expressões racistas. Sim, exatamente. Isto é um problema, pois, porque depois ofendemos as pessoas, mas também excluímos as pessoas dos nossos espaços e das nossas conversas, e muitas vezes depois também faz com que a forma como nós falamos, não é, que estávamos a falar há bocado, influencia a forma como nós pensamos. Sim, Não é? portanto, nós não só estamos a excluir as pessoas da nossa conversa, como estamos a excluir da nossa cabeça, sei lá. Quando pensamos em políticos, quando falamos em políticos na televisão, e a nossa imagem mental é só de homens políticos, ou quando falamos de esportistas. Não, isto é um péssimo exemplo, porque não tem género masculino. Mas sim, às vezes quando nós Sim. lemos, eu estava a pensar ainda no outro dia, li no outro dia, era um artigo que era sobre um estudo qualquer, e depois dizia o cientista e tinha o último nome, fez não sei o que, descobriu não sei o que, depois eu fiquei a pensar, olha, este homem cientista descobriu isto, e depois no final apareceu uma foto aqui, e percebi, não fui estúpido, porque é que eu assumi que era um homem. E isto é mesmo aquela questão da linguagem inclusiva, que depois nós acabamos por pensar, sempre assumir que são homens, portanto assumimos só que são homens os cientistas ou as pessoas, que muitas vezes quando não é aparente a questão do género, e muitas vezes depois fica a associar que nós achamos que as mulheres não estão tanto nestas áreas, ou que são menos inteligentes, ou acabamos sempre por apagar as pessoas que estão nestas áreas e que são as responsáveis por estes. É um exercício interessante que eu fiz com um coletivo com quem eu estava. Foi durante uma semana fazer todos os plurais no feminino. Então ver como a forma como nós imaginamos o mundo muda imenso quando falamos em guerrilheiras ou em jogadoras ou em soldadas, mesmo que palavras não existam. Eu acho que é a Não primeira vez existe. que eu ouvi esta palavra. Exato, provavelmente nem existe essa forma, mas esforçar-se por forçar mesmo a mudança do teu pensamento, usando formas que podem ser incorretas segundo uma norma, mas Sim, que é indiferente. pois é, nós estamos... Porque também é verdade que o português é uma língua assim difícil para ser uma linguagem assim mais neutra, mais inclusiva, porque nem todas as línguas são assim. O nosso é que nós fazemos os plurais todos no masculino, e dificulta um bocado falar das coisas de forma mais... Fazemos plurais masculinos e temos um monte de concordâncias de género, é muito... Os adjetivos concordam, por exemplo, no Simão, tu inglês não estudas linguística. linguística, não é? Portanto, vamos dumb down um bocado. Concordância de género é Explica-nos quando como se fôssemos dizemos muito burros. um menino bonito, por exemplo, o adjetivo está Sim, a concordar. Quando vamos para o inglês, o adjetivo não muda dependendo Conforme o género do género da palavra, é indiferente. Por isso em inglês há muito menos coisas para cortar ou coisas preocupantes do que em português. Sim. Se em português quisermos fazer uma coisa neutra em termos de género, temos tipo 5 palavras para nos preocuparmos na frase, e no inglês temos só uma ou duas. Sim, mas depois aqui na questão da linguagem, inclusive eu estive à procura assim, que era o mais mainstream de conversas sobre linguagem inclusiva, e a maior parte delas eram só dizer às pessoas para não usarem certas expressões que são ofensivas, mas que são obviamente ofensivas. Portanto, era não usar tipo paneleiro, ou não usar, pronto, era mais no inglês nigger, não usar retarded, coisas que são ofensivas para determinados grupos de pessoas. Mas não é só isso, a linguagem inclusiva não é só não usar expressões que ofendem, ou não é só usar insultos, mas é também ter em consideração que a estrutura da nossa frase por si só não afasta as pessoas de forma mais implícita, não é? Sim, eu acho que sim, mas também é mais fácil trabalhar na questão das expressões, porque é muito mais complicado reinventar uma estrutura ou fugir de... Dizes, olha, não usa esta palavra, é mais fácil para as Exato. crianças do que... Agora vamos passar a fazer os plurais todos de forma mais... Sim, então, e em termos de exemplo, nós queríamos dividir isto agora em partes, por exemplo, na questão de género, porque a questão de género provavelmente é a questão mais falada quando se fala de linguagem inclusiva.
Temos a questão, no português nós fazemos os plurais todos no masculino, e temos a questão de as coisas às vezes serem subentendidas sempre que são homens, não é? Quando não... Sim. Mas não é só isso. Por exemplo, o português tem 2 géneros, tem masculino e feminino, a língua entra logo numa lógica binarista à partida. Sim. Pode haver línguas que não entram, há línguas em África com 12 géneros ou coisas do género na língua, exato, porque a língua pode não depender, o género pode também não depender, não estar preso à ideia de sexo, do sexo biológico, e pode estar ligado a outras coisas, mas em línguas europeias normalmente está associado à ideia de homem e mulher, e muitas vezes é binário. Quando muito, se houver um género neutro, é para cenas que não têm. Que não são... Exato. Que são coisas só, não é? Pois, no inglês... Sim, o inglês tem 3 géneros, mas não perde a lógica binária, sim, não é? O IT é para coisas ou para animais, exato. Sim, sim, porque depois também temos a questão da raça, que também se pode, que é importante não... Nós já vamos voltar à questão do género neutro, mas também é importante pensar que as dinâmicas todas da linguagem inclusiva não se esgotam no género, não é? Em termos da raça, o que é que nós podemos fazer sobre isto? A raça tem mais questões de palavras, acho eu. Acho que em português é sempre complicadíssimo saber que palavras usar, quando, por exemplo, quando nos referimos ficamos sempre na dúvida entre usar a palavra negro ou a palavra preto, porque como não há um movimento social, como por exemplo nos Estados Unidos, que pelo menos que seja tão mediático, pode haver e eu não conhecer, nós não sabemos bem quais são os termos preferidos, por exemplo, e é mais complicado. Também pode haver, sei lá, há expressões idiomáticas que às vezes são aproveitadas. O que é uma expressão idiomática, Simão? É como dizer que está a chover a cântaros, por exemplo. E quando se diz, por exemplo, que a coisa está preta, não quer dizer que tenha um fundamento racista em si, mas, por exemplo, o PNR aproveita-se. Não, eu lembrei-me de um que tem um fundamento racista. Qual? É quando és excluído de alguma coisa. Então, e o preto sou eu? Sim, por exemplo, ou ter um olho no burro e outro no cigano, tudo isto são expressões fixas da linguagem. Por base não é uma história de racismo e discriminação. Sim. E que é importante, por isso, estes exemplos é que é interessante falar deles, porque nós nem sequer, nós às vezes nos achamos absolutamente contra racismo, depois continuamos a dizer essas expressões trabalhar que são tão... preto. Exatamente. Coisas do género, sim. Portanto é importante tentarmos tirar da nossa linguagem as coisas que ainda são problemáticas. E lembramos de mais expressões deste género? Quer dizer, há umas que são mesmo racistas, há outras que podem só parecer racistas, mas que são aproveitadas por pessoas racistas para fazer propaganda implícita. O PNR tinha um cartaz com um monte de ovelhas brancas a expulsar a ovelha negra de Portugal. Eu lembro-me desse cartaz. Eu estava... Desculpem, um segundo. A primeira vez que eu vi esse cartaz, eu estava a sair do aeroporto de Lisboa de carro e o cartaz estava naquele viaduto antes da rotunda Sim. Aquela rotunda, pronto, aquela à saída. É. E eu fiquei tipo, a sério, uma pessoa acaba de chegar e já tem que ver este tipo de merda. Vêm-nos dizer que estas expressões não são problemáticas, mas depois usam-nas, não é? Com esse intuito, não é? Exato. Sim. Pois A é. expressão ovelha negra é racista? Não sei, eu não sei. Eu acho que terá só mais a ver com haver menos ovelhas negras. Não, mas eu acho que aqui a discussão é brancas? problema quando tu tentas dizer é racista ou não é racista, como se isso... Não, sim. Aqui a questão exato, não, ser racista ou não é racista, não vamos chegar a nenhuma conclusão, porque não há ninguém que pode dar o selo de racismo, mas é sempre, será que as pessoas que acham isto ofensivo, e se as pessoas se algumas pessoas acham isto ofensivo é porque então, se calhar vamos tentar não usar. Mas eu até acredito que muita gente não acha a expressão ovelha negra ofensiva, pode ser transformada de forma, aliás, isso também mostra que a questão de linguagem às vezes é uma questão de intenção. Sim, eu lembro-me também de uma discussão, que acho que também foi contigo, que era sobre a peste negra, porque havia pessoas que diziam, olha, não gosto de me referir a isto como peste negra porque sinto conotações, não me sinto confortável por usarem negro como morte e não sei o quê. Isso foi da... Eu acho que isso foi um exemplo da Marina, sim, a professora de História que nós tivemos cá no podcast há uns vários meses, que estava a dizer que teve um aluno, ela professora de História, teve um aluno que lhe veio com ela estava a falar da peste negra e ele, mas eu não gosto dessa conotação racista mas é nesse nome a uma doença, e ela tipo... Eu também já vi um aluno que achava que se ia tirar do dicionário da língua portuguesa o verbo denegrir. Denegrir? Mas isto, pronto, é... Não, mas é super interessante, não é? E eu
percebo porque é que as pessoas podem sentir isso. sentir-se ofensivas, ofendidas por causa disso, não é? E no oposto também haverá com certeza tipo, o branco como branquear, Sim. o oposto de não é for mais branco como melhor. Mas isso nem sequer quer dizer que haja questões de raça na base, mas podem ser transformadas. Pode haver, pode não haver, não é? Mas Sim. podem sempre ser interpretadas como tal. Depois também tínhamos aqui na lista, no que toca com parentalidade, com poliparentalidade, muitas vezes estavas a dar aquele exemplo dos... Olha, fala sobre aquele exemplo que nós estamos a falar das famílias. Dos pais? Sim. Sim, nós... é super complicado com o plural de pais referirmos a famílias que tenham duas mães lésbicas, ou especialmente famílias que sejam poliparentais, porque eu posso estar-me a referir... eu já disse isto noutro programa, mas eu repito, eu tenho 2 pais e uma mãe. Quando eu digo pais, posso estar-me a referir aos meus 2 pais ou a referir aos meus 2 pais e a minha mãe. E muitas vezes eu não me consigo expressar convenientemente e confundo as pessoas com quem estou a falar, porque eles não fazem ideia. Sim. Ainda mais como nós às vezes temos tão base de pensar ou usar os modelos do inglês e o inglês tem parents, que facilita tão. Em português não temos uma palavra como parents que seja neutro de género para... Portanto, que palavra estavas a usar? Estavas a dizer daquele sítio onde tu trabalhas que vocês acabam por usar cuidadores como alternativa para pais. Mas pronto, é estranho, não é? Nós não temos uma alternativa que seja perfeitamente aplicável. Às vezes usam-se nas escolas os encarregados de educação, mas isso também é... Pode ser uma assunção também que não é boa, não sei. Sim, ok. Até porque nós também trabalhamos com crianças que podem ainda nem sequer estar na escola, que são de meses e assim, portanto sim. Não funciona, encarregados de educação não funciona necessariamente e não há palavra encarregados de mudar fraldas. Exato, não há palavra para nos referirmos sem... Não, mas para mim educação é uma coisa assim... Sim, é uma super palavra. Mas o encarregado de educação é um estatuto legal, é por isso que eu usava. Ok. Depois tínhamos aqui na questão da monogamia e específico, por exemplo, na palavra casal, não é que nós muitas vezes casal tem para muitas pessoas definições diferentes. Uma subentendido que é um casal que são uma pessoa, um rapaz e uma rapariga, portanto um casal heterossexual, mas a verdade é que agora se começa a usar com casais do mesmo sexo que também é um casal, não é? Casais do mesmo pois sexo. Pois lá está. A minha, quando eu uso a palavra casal, raramente é para me referir, por exemplo, como tu estavas a dizer, para me referir, por exemplo, a uma pessoa que tenha um filho e uma filha. Sim. Que são, tem um casal. Raramente, eu acho que não me lembro de alguma vez ter feito isto na minha vida, porque, exato, tem um de cada. Acho que não, casal para mim, pronto, são pessoas que têm uma relação amorosa, independentemente de género. Se bem que eu sou capaz de especificar, tipo, conheci um casal de raparigas que fez não sei o quê, tipo, por exemplo. Sim, mas mesmo nisto das relações, e o que não tem necessariamente a ver com expressões e que também não tem a ver com a linguagem, que não é necessariamente inclusiva, quando as pessoas, por exemplo, falam comigo e pessoas que não me conhecem e perguntam, por exemplo, se eu tenho uma namorada ou uma coisa do género, que embora eu não sei em que parte de linguagem inclusiva é que isto entra, mas não é inclusivo, porque as pessoas não estão a abrir a possibilidade para o facto de eu ter uma coisa para além de uma namorada, ou várias, mas pronto, de facto não abrem a possibilidade de ser um rapaz. E isso também não são expressões específicas, mas é uma forma de se falar. Sim, não sei se tem mais a ver com ser pensamento não inclusivo. Mas do que linguagem, porque não é uma questão de linguagem. Mas depois na linguagem. Mas a linguagem e o pensamento misturam-se aí, quer dizer, pelo menos eu acho que as pessoas que defendem a linguagem inclusiva acreditam que a linguagem e o pensamento se misturam. E às vezes é difícil separá-los sequer por isso. Mas quer dizer, não consigo encontrar uma causa aí. Há milhares, há uma sociedade heteronormativa, heteromonormativa, há questões de linguagem, de não poderes dar uma palavra de género neutro para dizer, tipo, tens um parceiro, lá está, não há uma palavra de género neutro, portanto... Pode ser parceira também. Pois, por isso... E mesmo parceiro, eu odeio parceiro. Parceiro parece-me sempre tipo negócios business para partner, mim, tipo, não é uma parceiro. Parceiro. Não somos empreendedores. Um colega de trabalho. Sim. Nos Estados Unidos faz o esforço, e em inglês em geral faz o esforço de usar o mate, acho eu. Mate? Sim. Sério? Sim. Não sei, não mesmo que não seja mate, eu não me lembro, mas acho que mate sim, mas há de certeza uma palavra. Mas partner também se usa. Partner usa-se muito. Mas partner é neutro em inglês, não é? Não tem conotações de género. Não. Pronto. Exato. Sim. E mais, depois também temos a questão de...
Não tenho a certeza. Soulmate, mate aí, mas eu não vejo. Mate normalmente vejo para os amigos em inglês. Mas pronto. Okay. E depois temos outra questão que tem a ver com o capacitismo. O que é capacitismo? Para pessoas que não saibam. O capacitismo é a discriminação de pessoas que tenham um conjunto de habilidades funcionais diferentes da norma da sociedade. Portanto, associado a pessoas... Uma manifestação disto é quando quando as pessoas usam deficiente mental como um insulto. Portanto, isto é ser-se capacitista, que é discriminar pessoas que têm deficiências ou whatever. Portanto, a verdade é para os nossos ouvintes, o que se passa é que o David está-me sempre a dar na cabeça porque eu estou sempre a fazer isto. Infelizmente, trying to change. Estás a me deixar de fazer. Eu tenho a certeza que há um exemplo melhor de capacitismo na linguagem, só não me consigo Deve lembrar. haver. Mas um daqueles que é quase estrutural, não sei. Olha, por exemplo, não sei, houve agora uma cena política qualquer cujo slogan é levantado, em pé, não sei o quê. Sim. Acho que era. Mas pronto, e em pé, mas porquê que em pé é sinónimo de estar ou de olhos abertos, ou tens visão. Pronto, Ele é uma pessoa sem visão. Isso é excelente, eu sabia que tipo... Mas sim, nós às vezes esquecemos que nem todas as pessoas têm as mesmas funcionalidades. Isso já reflete mais um pensamento do que só dizer qualquer coisa como chamar atrasado mental a alguém. Porque ter visão é uma coisa que nós temos no nosso conjunto de coisas que fazem de uma pessoa uma pessoa. E isso é mau, porque uma pessoa que não veja pode ser uma pessoa também. Sim, pode ser. Eu estou a brincar. Pode ser. Há essa possibilidade. Pode não se identificar enquanto pessoa. Sim. Mas, por exemplo, eu lembro-me de ler sobre... Às vezes pessoas perguntam, mas como é que eu chamo... Tipo, qual é que é a palavra correta para se usar para pessoas que são cegas? E porque às vezes as pessoas perguntavam, mas devo usar invisual? E lembro-me de haver discussões que as pessoas diziam, não, invisual é um bocado ofensivo, porque quer dizer que posso não ver, mas tenho visão. Porque visão é tipo um conceito maior do que ter os olhos a olhar. Portanto, lembro-me de ver esta discussão e pensar... que a visão não é necessária, enfim, whatever. Porque é uma expressão, não é? Não tens visão ou tens visão. Mas se vamos por aí, deficiente mental também é uma expressão, ou percebes? Eu não acho que quando a Mariana diz que alguém é deficiente mental, seja a pensar que aquela pessoa é de facto deficiente mental diagnosticada. Então, o que pode acontecer é que uma expressão se cristaliza e deixa de ter o mesmo significado. Quando alguém diz filho da puta, não está literalmente a dizer que aquela pessoa é filho de uma prostituta. Aquela pessoa nasceu de uma prostituta. Toma, não é isso. Então, só porque uma coisa perde o significado específico que tinha, ou aumenta... seria uma ofensa para a mãe, não para ele próprio, diria eu. Sim. Só porque um significado se perde ou aumenta, não quer dizer que... Ok. Mas então, fechando agora, voltando ao género, por causa desses insultos, é interessante pensar que a maior parte dos insultos em português tem a ver com... É sempre a atacar... ao lado feminino de uma pessoa, ou a mãe, ou não é? Os insultos mais recorrentes é filho da puta. Ou então chamar tipo, os rapazes tipo, de paneleiros, ou de maricas, ou de gajas, não é? Ou então tipo, às vezes mariquinhas, ou tipo chorar que não sejas uma rapariga, quando estás... Tipo, é sempre no português... Depois há toda aquela cena de choras como uma menina, corres como uma menina, fazes coisas como uma menina e isso por si só é suposto ser uma coisa má. E portanto... estes insultos. E é bem mais fácil também encontrar uma palavra que seja intrinsecamente má aplicada a mulheres. Tu encontras tipo uma lista gigante de puta, galdéria, promíscua, por aí fora, e tens mais dificuldade em encontrar tantos insultos para homens. Sim. De seguida. Eu lembro-me de uma vez estar numa discussão em que... era uma aula de linguagem, não sei que já não lembro bem, mas então estava o professor a contar-nos a origem da palavra bruxa. E então, acho que, daquilo que eu me lembro, então, bruxa inicialmente era sinónimo de uma pessoa com poder. Mas era neutro. E então, quando começou a ser usado para homem, ficou tipo feiticeiro, que era tipo uma pessoa com poderes. E quando passou a ser usado no feminino para mulheres, bruxa passou a ser uma conotação negativa, que era uma pessoa... má, não é? Que depois era o imaginário das bruxas que roubam crianças e fazem magia negra e então bruxa veio daí que na sua origem, acho eu, daqui me lembro-me de dizerem que não tinha conotações negativas até começar a ser aplicado no feminino. Eu acho que começou a ter se calhar conotações, pensando pela história, começou a ter conotações mais negativas com a Igreja Católica e com a Inquisição e não sei o quê. Eu acho que é talvez um bocadinho mais por aí do que necessariamente a palavra
passou para o feminino, passou a ter uma conotação negativa. Não é bem assim, porque mesmo a Igreja Católica sempre teve problemas com bruxaria, em geral, Sim, exato. feitiçaria. No entanto, Mas sempre acusou muito mais mulheres do que homens de bruxaria, ou não? aceitou, ou seja, a Igreja Católica fechava os olhos a magos do poder. Portanto, a corte podia ter alquimistas, ou podia haver alquimistas que trabalhavam para, e a Igreja Católica fechava Um bocadinho os os olhos. olhos. E o problema sempre foram focos de resistência, que eram essencialmente mulheres, porque tem a ver com bruxaria celta e ser Estava a muito pensar mais na cena das parteiras e não sei o que na altura da female-oriented. Inquisição. Não, mesmo bruxas, Sim. tipo daquelas que viviam em comunidades nudistas no meio do bosque, percebes? Mas que eram muitas vezes mulheres mesmo, Sim, e era sim. um tipo de bruxaria associado só a mulheres, e portanto foi associado a montes de coisas que eram negativas para a mulher cristã, tipo promiscuidade, lá está, e poder e formas. Eu também nesta questão do género lembro-me também desse professor uma vez contar-nos de ser usado o exemplo em inglês de baby, não é que em inglês quando se pergunta o género do bebê dizemos is it a boy or a girl, que acho que é o único caso em que usamos o it para uma pessoa, que não é uma coisa. E onde é que eu ia com isto? Não és uma pessoa até aprenderes a falar. Isto tinha uma conclusão. Mas pronto, que era, isto porque o género era a coisa mais importante, que é até teres um género não és uma pessoa, és uma coisa. Olha, se calhar já não. Eu acho que tem mais a ver, na verdade, acho que tem mais a ver com Lembro aprender bem. a falar, porque há várias línguas em que o bebê é neutro até deixar de ser bebê e passar a ser uma Ok. criancinha, que portanto já fala. Ok. Em alemão o bebê é sempre neutro de género. A palavra bebê é sempre neutra. E depois também havia outra questão, só para acabar, que era que às vezes no inglês usa-se certos objetos, não são it, tu podes usar no feminino quando são, por exemplo, barco, em inglês mais antigo, tu podias dizer she. Ainda podes, se Ainda tens uma podes, ligação yeah. emocional. Mas isso, Mas eram só objetos isso é uma que cena eram... em inglês, que é mas tipo o eram só- carro, o barco, que Mas eram supostamente objetos que são eram mulheres. tipo posse, que era dos homens, inicialmente. E é interessante ver como estas coisas que eram de posse, ou que eram comandados por homens, ou uma cena assim, é que podiam ser usados depois no feminino. Mas pronto, é interessante e eu não consigo desenvolver muito mais para além disto. Mas pronto, então, o que é que nós podemos fazer para ter uma linguagem mais inclusiva, neste caso, relativamente a questões de género? Por exemplo, porque aqui a ideia é, para além de não fazer só, assumir sempre que as coisas são no masculino, é tentar criar uma linguagem que seja neutra o suficiente para quando falamos de pessoas não estarmos necessariamente a dizer um género quando eu falo. Certo? Sim. Isso Só é a que parte ela mais dizia a fácil. cabeça. Mas, portanto, no inglês, a forma de fazer isso é como, Simão? No inglês? Sim. É com... De evitar referir ao género? Sim, o exemplo que eu conheço é usar o they, é como eu faço isso em inglês, Sim, sim, sim. que pode ser usado mesmo só no singular, para falar de uma pessoa com género indefinido. Não sei se género indefinido é uma expressão boa, mas... e depois, às vezes, o que acontece é as pessoas criam novos pronomes. E, portanto, eu lembro-me que aquele que eu achava mais piada, que também que me ensinaram, era o Z, O Z, sim. que era uma mistura do she com he. Portanto, em vez de he is, z is. E depois, em vez de ser her or his, era zir. Yeah. Também há muito quem usa o they para gender queer sempre à partida. Sim, eu normalmente uso o they, sim. Uhum. E no português isto fica bem mais No divertido e mais impossível, Sim, não é? é muito Eu impossível. lembro que Português, caramba. nós, na altura do acordo coreográfico, tivemos umas longas discussões, achávamos que íamos encontrar uma solução. E não a encontramos. Sem sucesso, não é? Nós pusemos algumas hipóteses na altura. Pensámos roubar diretamente era do sueco? Era do... O hen. então é assim, o sueco importou do finlandês O hen. o pronome neutro, que é o hen, H-E-N. Eu tinha Portanto, já pensado- fez 2 anos agora. E agora foi bem usado. Bem- Tornou-se mainstream. Então a ideia era Uma das ideias. roubá-lo, até porque havia aquela ideia engraçada de um pronome queer universal, toda a gente a usar o pronome finlandês. Mas se bem que isso em inglês se calhar não funcionava muito bem. Em Não, português que eles também não, mas precisem. isto era Não, para mas português. estavas a dizer um pronome sim. Então, mas e para o universal. português? N Mariana, N David. E depois Não, mas lá está. Era o que ele estava a dizer. Usar o hen ou N em inglês se calhar não funcionava tão bem porque já tem um significado. É uma palavra. Pois é. H-E-N é uma palavra, é galinha. É um animal, é exato. Pois. Não, se calhar não era muito fixe. Sim, Com mas pronome não- universal, mas continuem, desculpem. Sim, mas pronto. Mas podes ter palavras homófonas e homónimas e ninguém mal. Ah. Mas Sim, mas Sim, mas era mais um entrave para esta... era mais um entrave Agora- e tinha a ver com género e tipo. porque
Porque em português tu tinhas de inventar as concordâncias. Então nós chegámos a pensar fazer qualquer coisa, N é boniten, mas não funcionava. Boniten, sim. Pois, mas depois também tínhamos de fazer o por plural, exemplo... não era? Não, dar-lhe. Então, porque aqui já é um Dar-N, pronome, então não podia ser dar-N, tínhamos de fazer qualquer coisa como dar-lhe N. Dá muito trabalho. Uau. Mas esta era só uma das possibilidades com o N. Depois havia várias outras. Havia uma que era a inicial mais básica, que era em vez de fazer tipo aluno, aluna, agarrar no E ou no I. Portanto, era alune ou aluni, porque Agora, depois facilitava. Alunis, alunes, para fazer um... O único problema é que nós em português não fazemos o O final com muita força, digamos assim. Portanto, muitas vezes a falar rápido já dizemos aluno. Então ficaria igual a masculino, na mesma. Aluno. Exato, Sim. em discurso rápido ficaria o aluno. Sim. Então quase parece o aluno e não tem o efeito. Sim. E depois aluni ficava muito ridículo. Tinha conotações fofinhas, não é? Exato. Era demasiado fofinho e depois era esquisito. Sim. Mas pronto, qualquer destas possibilidades teria de ter grandes ajustes de desconforto e um projeto de transição. Mas depois havia mais uma que era ir buscar ao latim. Que foi uma ideia genial que tu tiveste, porque o latim tinha um neutro, não é? Como é que era, sabes? Era termina. Quer dizer, não é sempre, mas um dos neutros do latim era Dá um exemplo. Templum, para templo. Templo e templum. Não, templum era sempre neutro. Ok, eu devia ter dado um adjetivo, sim. Pulcra, que quer dizer bonita, pode ser pulcrum. E assim seria templum pulcrum, porque é um templo bonito, mas é neutro. Ok. Pronto. Essa também era uma possibilidade de nós. Eu lembro que era começar a pôr na altura quando tu disseste latim. Sim, solução fácil. Mas não era, também não foi fácil. E depois quais é que eram as outras possibilidades? Já não sei, mas era... Acho que eram estas. Recorrer à criatividade estúpida. Eu estava cheio de vontade que o Hen entrasse. Agora percebo quão estúpida era essa ideia. Mas na verdade eu amoei porque ninguém queria o Hen. Mas pronto. É sempre... A questão é que como temos uma língua que é tão difícil ter alternativas, que se nós, enquanto pensamos que são inclusivas, portanto, tem de ter assim um grande... Temos de estar dispostos a mudá-la e a brincar com ela e a parti-la e recriá-la para sermos capazes de usar de forma que é... Já temos pseudo-alternativas na escrita, não é? O X, o arroba, mas não são exatamente... Não tem... Até agora temos o arroba e o X só, não é? E há o asterisco. E o asterisco. Sim, eu o asterisco. Que havia outra. Exatamente. Mas mesmo assim... não tem pronúncia, não é? O problema disso é que não tem forma de se dizer. Bonix. E lá está, o X só me faz lembrar as pitas em 2004 que escreviam na net com X em todo o lado, X e capas. O que são só as pitas? Isso é um bocadinho sexista. Não é? Eu sei, mas eram é porque as pitas eu conhecia... e os pitos. É que os pitos não escreviam muito. O problema é esse. Pitos. Pitum. Pitis. Lá está, isto é absurdo. Piti. Estudantes, professores. Mas pitum. Professores, era fofinho. Sim, ok. Pronto, e tanto um bocado a lição disto é que nós temos de pensar naquilo que dizemos, não é? E de tentar encontrar alternativas e depois a experimentá-las, porque nós não nos vamos habituar a nada de novo quando nós já estamos há décadas a usar estas expressões e estas palavras. Mas também me lembro... Centenas de anos mesmo, não é só décadas. Sim. Algumas delas. Nós pessoalmente... Nós enquanto pessoas. Sim. Já tenho 2 décadas, mas sim, são só décadas. Sim, caso eu também me lembro-me uma vez de estar com uma amiga minha e nós às vezes usávamos a expressão conas, tipo, como insulto de género, uma pessoa sem coragem, e decidimos que íamos arranjar uma alternativa. Não, a partir de agora vamos deixar de usar esta expressão que é problemática, e então andamos a brincar. E depois, às vezes ainda escorrego, confesso. E depois a única alternativa que nós gostámos foi passar a usar peidinho. Porque achámos que não era, podíamos insultar à vontade e que era uma expressão igualmente que passava a mensagem de uma pessoa sem coragem, sem força. Uau! Peidinha. Isso é boa ideia. Deixa-me anotar essa, porque essa eu vou. Eu precisava de uma alternativa, confesso. Mas tipo tanto exercícios deste género para nós usarmos, e também muitas vezes se diz não tens colhões, também, que isto também é tipo essa eu mega tento usar mais, sexista. Mas isto é mau. Isto é bué mau, porque as mulheres cis não têm colhões, mas isso não quer dizer que não tenham coisas associadas a ter colhões no sentido de força e coragem. Há boa gente que usa ovários. Não tens ovários, não tens. Mas isso também é um bocadinho... Uma mulher ter ovários. Mas isto é
também é um bocado problemático na questão trans, porque dizer, olha, tu não tens colhões ou tu não tens ovários, não tens colhões nem ovários, mas e se não tiveres nenhuma dessas coisas? E mesmo a mulher cis que tenha que ter tirado os ovários por alguma razão é chato. Expressões. Não é menos mulher por isso. Exato. Enfim, pois é, o que mais é que nós podemos dizer sobre isto? Pessoas. Eu gostei de peidinhos. Peidinho foi... Sim. Mas acho que aqui depois a outra parte interessante disto, tentar pôr a linguagem mais inclusiva, sendo que não conseguimos arranjar uma alternativa fácil para estas declinações e este masculino e feminino, muitas vezes é tentar usar expressões que são neutras, né? Em vez de dizer o rapaz ou rapariga, dizer a pessoa, ou... Porque há maneira de em português com a pessoa... É uma arte, na verdade. Mas isto é um hábito que eu agora cada vez faço mais, e agora quando as pessoas já não dizem tipo as pessoas, ou usam assim uma forma de expressão que não tenha coisas associadas, não sei, isto é um exercício que se faz, não é? Outro exercício interessantíssimo é trocar o homem enquanto espécie para a mulher. É fantástico, experimenta ir fazendo isso. Mas, por exemplo... Quando tu dizes, sei lá, o homem progrediu imenso cientificamente nos últimos 2 séculos. Dizes a mulher. Por acaso eu evito bem fazer isso. Eu digo a humanidade. Sim, não. Há quem diga. Nós somos ensinados a isso, mas essa eu faço questão. Mas ao dizer a mulher ou trans, tens também uma visão completamente diferente mental daquilo que tinhas antes. Eu desafio todos os nossos ouvintes a fazerem um exercício de mudar todas estas palavras que são masculinas para feminino. E plurais todos em feminino. Por favor. Sim. Durante um dia, só um dia. Ou umas horas, vá. Não, um dia é bom. 12 horas. Ou para durante sempre. 12 horas, no mínimo. Não, mas eu como exercício. Uma coisa também interessante foi, eu lembro-me das discussões que na altura em que se começou a tentar mudar a expressão direitos do homem para direitos humanos, também foi... Não me lembro disto. Mas é dessas coisas, passar para a humanidade. Sim, claro, óbvio. Mas pronto, que é o que faz mais sentido. Sim. Eu lembro-me de ser pequena, estar na escola e de me dizerem, não, mas homem quando se fala da humanidade toda é com H maiúsculo. Então, mas é homem porquê? Sério, juro, lembro-me perfeitamente de começar a mandar vir com aquilo e a professora mandar-me calar, como é óbvio, porque... Sim. Mas é fantástico que muitos dos textos que eu acho, isto é uma intuição, mas muitos dos textos que me parece que estabeleceram homem como palavra geral para a humanidade... São textos em que eles de facto só se estavam a referir aos homens. Por exemplo, eu estava a ler um texto do Rousseau uma vez e ele usa o homem com H maiúsculo e não sei várias vezes e depois de repente faz uma referência à mulher. Eu fiquei naquela do tipo, ok, mas não era o homem enquanto espécie humana, mas de facto não era. A mulher não fazia parte da espécie humana na visão da sociedade. Não, pelo menos da parte da sociedade que ele estava a falar, ou pelo menos das partes que ele estava a considerar, sim. que dariam a entender que ele estava a usar homem enquanto nome generalista para a espécie e depois turns out que não. Eu também me lembro quando tivemos cá a historiadora a falar daquele museu que havia com coisas, objetos sexuais em Itália, em que quando depois a certa altura abriram-no e estava aberto a todas as pessoas, mas todos os cidadãos, mas a definição de cidadão naquela altura eram só os homens e os homens de uma certa classe, portanto não incluía sequer as mulheres, portanto aberto a toda a gente, quando toda a gente é tipo... Não inclui nem metade da população, muito menos depois por causa de questões de classe. Enfim, se calhar esta foi isso não era bem assim, mas... Essa história não era bem assim, mas sim, ok. Pronto, lamento usar este exemplo então. E pronto, estamos... Vamos ouvir e depois confirmamos no próximo programa. Mas então, já nos alongamos com o tempo. Temos mais algumas... Declarações finais? Não? Ok, então, obrigado por teres vindo, Simão. Obrigada, Estás Simão. sempre convidado para vir quando quiseres. E pronto, até um próximo programa e até uma próxima programa. Fala para a câmara. E de preferência que usemos estes exemplos que nós falamos aqui daqui para a frente e que tentemos algo mais para pronto. Exatamente. Pelos mainstream. O próximo programa vai ser todo assim. Tá bem. Podemos tentar. Sim. Vamos. Então vá. Beijinho. Beijinhos. Tchau. Ou podia ser todo com is. Mas por acaso, mas sabes o que é que eu reparei? Os ouvintes. E se calhar metade da culpa é minha. Na nossa cena inicial